Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa Casa FABEM. Nesta tarde de hoje, nossa palestra vai ser virtual, porém, estamos aqui, como semana passada, na FABEM, na presença de alguns colaboradores, a nossa querida presidente Fátima e o nosso palestrante, Hélio Tinoco. Estamos aqui também para purificar o ambiente, fazer energias negativas, positivas, perdão, e para logo começar as nossas palestras presenciais, nossos trabalhos presenciais. Peço a todos que estão em casa que se unam a nós fazendo esse tipo de trabalho, para logo estarmos aqui, abraçar-nos, conviver e compartilhar algumas coisas entre nós. Para começar, vou chamar a nossa querida Amanda para fazer a leitura preparatória. Amanda, por favor. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 23, Viver pela Fé. Mas o justo viverá pela fé? Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram errada a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que estás nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles todos são bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Boa tarde a todos. Vamos serenar os nossos corações, vamos fechar nossos olhos. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre querido, aqui estamos, Senhor, para mais uma reunião da FABEM, reunião pública doutrinária. Senhor Jesus, que a Tua presença se faça entre nós, que o Senhor possa estar dentro de cada lar e aqui também conosco na FABEM. Agradecemos a oportunidade de trabalho, Senhor Jesus, e que as energias que nesta tarde serão produzidas por nós, com os nossos bons pensamentos, possam chegar até os necessitados, os hospitais, os albergues, as creches, os asilos, as calçadas. As nossas ruas estão cheias dos nossos irmãos abandonados. Senhor Jesus, esteja conosco nessa tarde, amparando, iluminando o nosso palestrante Hélio Tinoco,
que carinhosamente aceitou o nosso convite. Obrigado, mestre. Abençoe o Hélio, abençoe a sua família. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos companheiros, muito boa tarde a todos, pessoal que está na sala do Zoom, pessoal que vai assistir depois a transmissão pelo YouTube, e também o pequeno grupo que está aqui conosco na FABEM, vivenciando, matando um pouco das saudades dessa ambiência tão salutar. Proposta da tarde, trabalhar o tema, como já foi citado pelo nosso dirigente, reforma íntima. E eu tenho dito que reforma íntima é uma das tônicas da proposta espírita, um dos temas mais importantes. Embora ele venha, se pudéssemos estipular daqui um ranking de temáticas mais utilizadas, ele viria, a reforma íntima, ela viria em quarto lugar. É claro que a gente está falando de uma temática, não de temas. Reforma íntima com vários temas. Mas haveriam outros 3 temas muito mais trabalhados, muito mais concorridos. Ficaram curiosos? Terceiro e segundo lugar, competido perto um do outro, as temáticas com relação à família, com relação à mediunidade. E, em primeiríssimo lugar, isolado, as temáticas sobre o perdão. Mas, essa tarde, reforma íntima. O que seria reforma íntima? Quando nós pensamos em reforma, vamos pensar numa mesa. Nós temos uma mesa e queremos reformá-la. A intenção será melhorar a mesa, torná-la mais segura, até mesmo mais bonita, fazer uma pátina, fazer uns reparos em alguns lugares mais comprometidos. Então, a intenção da reforma será sempre melhorar. E observe que a reforma é feita naquilo que já existe, naquilo que já temos. Quando atrelamos, então, a ideia de reforma íntima, a gente está referindo-nos a uma reforma em nós mesmos, onde, por certo, há defeitos, onde há dificuldades, alguns sentimentos que não nos agradam, não deveriam ser os mais latentes, mas existem. Então, a proposta espírita é que a gente consiga nos enxergar, nos olhar e executar um trabalho pessoal, pensado, um trabalho pontual, onde nós mesmos vamos avaliar as mudanças de melhoramento que nós possamos conquistar por meio do projeto Reforma Íntima. Então, que possam os amigos espirituais da FABEM nos trazer aqui a assistência para que a gente tenha as palavras certas, para que todos nós saímos daqui, quer encarnados ou desencarnados, levando o desejo intenso no coração de investir em auto-melhoramento e, em consequência disso, conquistar equilíbrio, serenidade, paz, felicidade, harmonia em nossos corações. Bom, para começar, então, o tema Reforma Íntima, eu queria contar uma história. Conta-se que em certo mosteiro havia um monge desses que já houvera alcançado a iluminação, tivera o nirvana. E esse homem era admirado, ele era reverenciado. Quando ele passava, todos o reconheciam. E ele, por ser um monge de alto grau evolutivo, guardava o silêncio, falava poucas palavras. Mas nesse mosteiro também havia um grupo de jovens. E como nós sabemos, os jovens são mais impetuosos. E numa dessas tardes, quando o monge passeava pelo pátio, um dos jovens o interrompeu e disse: monge, como atingiste a iluminação? E todos olharam espantados para aquele jovem que interrompeu o silêncio do grande monge. Mas, amorosamente, o monge parou a sua caminhada e respondeu. Talvez aquele jovem esperasse ouvir: encontrei uma caverna secreta com um talismã, ou um pergaminho, ou algo mágico para me iluminar. Mas o monge disse: encontrei a iluminação por meio de um cachorro. O jovem não entendeu nada, mas um cachorro? E o monge contou a sua história. Ele disse que durante suas longas caminhadas, em silêncio, para se auto-enxergar, para ouvir a voz da sua consciência, solitário, se deparada com uma cena
diferente. Ele via à distância um cão nitidamente sedento, com a língua de fora, próximo a um lago. E aquele cão se aproximava do lago, não tomava água, começava a latir e recuava. E o monge, silenciosamente, foi se aproximando, até que pôde ver com clareza o que acontecia. Quando aquele cão se aproximava da água, por conta de uma pequena brisa, um pequeno vento que soprava, e aquela água fazia umas pequenas marolas, o cão via o seu reflexo na água. E ele pensava, se é que cão pensa, ele imaginava, deve ser o guardião do lago, para proteger o lago, não quer que eu beba água. E ele recuava, atacava e latia e recuava. Mas houve um momento que a sede foi tão intensa que ele resolveu atacar. Resolveu enfrentar o guardião do lago. E veio disparado, saltou sobre ele. E aquele guardião fugiu. E ele saciou sua sede, refrescou-se do sol. E o monge disse para aquele jovem, encontrei a iluminação quando resolvi enfrentar a mim mesmo. Meus irmãos, o trabalho de enfrentar nós mesmos, de quebrar as ilusões, as falsas mentiras que nós criamos no mecanismo de defesa, a proposta de reforma moral, inevitavelmente vai passar por um olhar sincero e honesto para conosco mesmos. Nós viemos de uma filosofia teológica que aprendemos e repetimos sequencialmente ao longo de encarnações, onde enxergamos os erros alheios e procuramos evitar olhar os nossos próprios. Foi por isso que o Senhor, o Rabi da Galileia, aquele a quem nós temos, por exemplo, como guia e modelo, oferecido pelo Espiritismo, nos orientava a, primeiro, tentar tirar a trave dos nossos olhos, para depois nos arriscar a tirar o cisco do olho do nosso irmão. Era o mestre nos convidando a olhar primeiro para a gente. Até porque, quando olhamos os erros alheios, nós temos uma tendência a censurá-los, a pontuá-los, a criticá-los e, infelizmente, a julgá-los. E, no entanto, meus irmãos, não estamos habilitados a julgar a ninguém. Quando julgamos o outro, infringimos a lei. A ideia, então, seria um trabalho de auto-julgamento. Olhar nós mesmos, mas sem olhar da censura e da condenação, mas o olhar que compreende o nosso grau de perfeição, não nos torna seres inferiores, mas que nos convida a um trabalho diário de ascensão na moralidade. Então, a proposta será trabalhar a reforma íntima. Talvez os companheiros já tenham visto esse tema sendo abordado de diversas maneiras, e que bom que é assim. Mas nós fizemos uma dinâmica diferente. Eu vou trabalhar aqui 11 frases, algumas de autores bem conhecidos, outras de autores menos conhecidos, uma frase de um autor desconhecido e 2 frases atribuídas ao maior de todos, frase atribuída àquele que trouxe-nos as profundas palavras de luz. Então, eu vou lendo as frases e, na maneira que eu for lendo, à medida que eu for lendo, eu vou fazendo comentários. A primeira frase é atribuída a um poeta uruguaio chamado Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, ele é um escritor impressionante. Ele tem um acervo literário com mais de 40 livros editados. Deixa eu abrir um parênteses. É realmente um número impressionante. Aqui no Brasil, a gente poderia pensar em Paulo Coelho, poderia pensar também em Augusto Cury, grandes escritores que têm uma biblioteca de 40 títulos. Eu fico me lembrando de Chico Xavier, aquele mineirinho que nasceu numa pequena cidade interior de Belo Horizonte, de família pobre, e que, por orientação dos espíritos, escreve, em números oficiais, 412 livros. É algo impressionante, para mostrar para a gente que, de fato, um homem sozinho não poderia escrevê-los. Para mostrar, então, o poder que tinha a mediunidade de Chico Xavier, para nos fazer acreditar, de uma vez por todas, no mundo espiritual e nas informações que esse mundo tem para trazer para a gente, para nos auxiliar em nossa conquista de felicidade. Mas, enfim, Eduardo Galeano escreveu vários livros, e uma das frases que eu gostaria de trabalhar dele, eu vou dividir essa frase em 2 partes. Ele começa dizendo assim: somos aquilo que fazemos. Meus irmãos, somos aquilo que fazemos. O que nós fazemos, a nossa atitude, mostra quem nós somos. Talvez seja necessário repensar isso. Entendemos intelectualmente,
Mas será que eu tenho percebido que as minhas atitudes deflagram o que eu sinto, o que eu sou? A proposta, então, de Eduardo Galeano dizer que somos aquilo que fazemos. No entanto, a segunda frase da frase é mais importante, a segunda parte da frase é mais importante. Mas eu queria interromper para entrar com uma segunda frase, uma frase atribuída a um dos americanos mais importantes da história do mundo, Abraham Lincoln. E Lincoln tem uma frase onde ele diz assim: podeis enganar toda a gente durante um certo tempo. Podeis também enganar algumas pessoas durante muito tempo. Mas será impossível enganar a todos o tempo todo. Meus irmãos, haverá uma hora em que as verdades virão à tona. Haverá uma hora que o nosso auto-engano será deflagrado. Nós descobriremos isso. A frase que não está nas 11 pertence a Renato Russo, que fundou a Legião Urbana em Brasília, nos anos 80, onde ele dizia que a pior mentira, a maior mentira, é mentirmos para nós mesmos. Haverá um momento em que, inevitavelmente, nos depararemos com a verdade. Mas voltando à primeira frase, já fizemos a segunda, atribuída a Eduardo Galeano, somos aquilo que fazemos. Eu me lembrei de Jesus de Nazaré, onde ele teria dito no seu evangelho que a árvore seria reconhecida pelos frutos que produzem. Precisamos ter a coragem de olhar o que produzimos. Se quisermos verdadeiramente olhar os nossos corações, se quisermos nos compreender, nos conhecer como realmente somos. Sim, meus irmãos, porque sem autoconhecimento não saberemos atuar. Os companheiros que não estão nos vendo aqui, os bastidores, tem um grupo de pessoas, tem 2 operadores de vídeo e áudio aqui, e a gente está, de alguma maneira, aprendendo uma nova tecnologia. Meus irmãos, se não estudarmos, se não aprofundarmos, não saberemos usar essa ferramenta. Assim é a gente também. É preciso olhar para os nossos corações, é preciso nos conhecer pelas ações que tomamos, para, através dessas reflexões, podermos atuar com mais eficácia, num ponto determinado, para trabalhar questões que podem ser cruciais e que vão acelerar nosso processo de evolução moral. Deixa eu contar uma história rápida também. Há uns anos atrás, eu cortava cabelos ali num barbeiro conhecido, no Ibis, um bairro que tem aqui em Vila Velha. E esse barbeiro era evangélico, um rapaz bonzinho. E ele, um dia, naquela época da Copa do Mundo, que o Brasil fez aquele fiasco, teve aquele 7-0 com a Alemanha, 7-1 com a Alemanha, ele comprou um telefone celular. Ele queria um telefone celular daqueles que captassem sinal de TV aberta. É o que ele queria para um trabalhador autônomo, um pequeno salão de bairro. Não podia se dar o luxo de fechar o meu salão para ver um jogo de televisão. Vai que chega um cliente e comprou um telefone. Foi na loja de um amigo, também evangélico, um amigo vendeu um telefone para ele. E ele, quando chegou em casa, ele tinha dito para o amigo que era um telefone para ver televisão. Chegou em casa, o telefone não pegava a televisão. Ele ficou muito decepcionado. Ficou triste com o amigo, mas não quis brigar. Resolveu vender o telefone. Vendeu para um cliente, diminuiu o preço, parcelou e pegou o dinheiro da entrada, inteirou o dinheiro, comprou um outro telefone, numa outra loja. E esse eu me recordo, veio com uma antena azulada, molenga. Pegava tudo quanto era televisão aberta. Só que aquele amigo que comprou o telefone, aquele cliente, teve a coragem, a ousadia, meus irmãos, de ler o manual. E descobriu que se ele baixasse um aplicativo, também poderia ver TV. Nós não viemos com manuais de funcionamento. É preciso investir para nos conhecermos. Mas somos aquilo que fazemos. Eduardo Galeano afirmava assim. Então, a gente reconhece as árvores pelos frutos que elas produzem. Temos que ter a coragem de olhar o que temos produzido, quais são os resultados das ações de nossas mãos, e com essa fonte de informação segura, honesta e pessoal, investir para realmente vencer as questões ainda debilitadas, infelizes, e ampliarmos o nosso leque de conceitos e de qualidades melhores. Mas então a segunda frase, a primeira frase, voltando à primeira, porque a Abraham foi a segunda, há um complemento. Eduardo Galeano diria: somos aquilo que fazemos, vírgula, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Meus irmãos, a tônica de Jesus
o discurso, para mim, mais importante do Cristo. Mateus 4,17. Saiu o mestre pela Galileia, pela Judéia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meus irmãos, nós podemos nos arrepender. Arrependimento significa voltar atrás, começar de novo. Ainda há tempo, precisamos fazer isso. Tomando consciência, olhando para o que somos. Mas entendendo que somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Com essa frase, introduzimos a terceira das 11. A terceira frase é atribuída a Benjamin Franklin. Franklin seria uma espécie de multiuso. Franklin era político, Franklin era editor de um jornal e escritor do jornal, Franklin era filósofo e também foi inventor. Foi um dos homens que contribuíram com o invento do para-raios. E Franklin deixou uma frase impactante, meus irmãos. Ele dizia: a maior loucura que um homem pode cometer é continuar repetindo aquilo que ele sempre fez e esperar resultados diferentes. É o conceito de insanidade. Continuamos repetindo as ações que fizemos e, inevitavelmente, teremos os resultados que temos hoje. Talvez seja a hora de pensar no que temos tido como resultado e ter a coragem de fazer novos investimentos. A frase de Benjamin Franklin é pontual. Então, é preciso que eu olhe os resultados. E, meus irmãos, a verdade é, se eu olhar os resultados e eles não me agradaram, não estão me agradando, eu preciso mudar de investimento, de capital espiritual e emocional. Porque se eu repetir as coisas que eu fiz lá atrás, provavelmente, quase certo, eu terei os mesmos resultados. Essa terceira frase nos leva a uma quarta frase, trazida por Hippolyte Léon Denis Arrivai. Allan Kardec adotaria depois, num processo, numa atitude de humildade, o nome Allan Kardec. Já tinha uma obra literária, um homem conhecido em Paris, mas ele recebe informações dos espíritos, codifica uma lei moral, e agora, na hora de assinar o livro, ele prefere não assinar com o seu próprio nome, para não criar uma certa confusão. E aí os espíritos, na verdade, Zéfiro, um dos seus guias, lhe orienta a assinar com o nome que ele teve no ano passado, quando foi um sacerdote celta, um druida. Ele assina com o nome Allan Kardec. E Allan Kardec tem uma frase que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item de número 4, onde ele vai conceituar o que é ser um espírita verdadeiro. Ele diz: reconhece-se o espírita verdadeiro pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Meus irmãos, é preciso entender que transformação moral é a meta. Sim, transformação para melhor, no processo de evolução que vai passar necessariamente pelo autoconhecimento e pela busca de transformar um projeto pensado, elaborado de reforma moral em atitudes. Meus irmãos, não há resultado sem trabalho. Costumo brincar que só há um lugar onde o resultado vem primeiro que o trabalho. É um dicionário, só um dicionário, porque na vida prática, primeiro o trabalho e depois os resultados. Então, reconhece o espírito verdadeiro pela sua transformação moral. E eu perguntaria aos companheiros, será que nós aqui presentes na live, ou os presentes aqui no salão da FABEM, se eu perguntasse quem de nós, de sã consciência, poderia levantar a mão e dizer, eu sou espírita verdadeiro? Sabe quem poderia? Todos nós. Todos nós. Todos nós poderíamos levantar as mãos. Porque o processo não é estar pronto. Ele está em andamento. É transformação. Então, se hoje eu me sinto melhor do que fui ontem, se hoje os erros que eu cometo já me incomodam, eu estou efetivamente no processo de transformação. Por isso, o espírito é verdadeiro. No entanto, Kardec é feliz quando ele atrela também à transformação moral o trabalho, quando ele diz, e o esforço que emprega para domar suas más inclinações. Meus irmãos, não venceremos o velho homem, não seremos melhores num instante. Não há o pergaminho mágico da caverna, não há o talismã, não há a varinha de condão, o bisturi espiritual, não há. Haverá trabalho que vai começar em mim quando eu me decidir. E a decisão vem quando eu tomo consciência.
de agora, compreendendo princípios tão desafiadores propostos pelo Espiritismo, atuar na minha vida, na família, no trânsito, nos meus negócios, no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, onde eu estiver. Essa é a proposta desafiadora. Então, a frase do codificador diz que o espírito verdadeiro seria reconhecido por tentar domar as suas más inclinações. Uma quinta frase, das 11, na mesma sequência, espero que todos me acompanhem, é de um autor desconhecido. Mas a frase desse autor desconhecido é uma frase muito bem pensada. Talvez, por certo, inspirada na fala de Allan Kardec. Depois eu digo por quê. A frase diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem, mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Meus irmãos, hoje é o dia mais importante da sua história. Esse momento agora é o mais importante da sua história de espírito imortal. O momento em que podemos decidir, encarar com mais seriedade, abraçar com mais disciplina o projeto que nos é oferecido de investimento em auto-melhoramento. Até porque essa é a nossa meta. Nós viemos ao planeta, meus irmãos, espíritos imortais, de passagem pelo mundo físico, vestindo uma personalidade adequada para cada um de nós, para conquistar virtudes morais, desenvolver sentimentos, essa é a meta, em direção ao pleno e completo aprendizado do amor. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem. Mas amanhã, quando for hoje, ele vai tentar também se tornar alguém melhor. Essa frase, essa quinta frase do autor desconhecido, ela está apoiada numa frase de Allan Kardec, quando Kardec vai conceituar o verdadeiro homem de bem. Também Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, só que o item anterior, o item 3, onde Kardec vai dizer que o verdadeiro homem de bem, escutem, meus irmãos, com o coração, é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Ele não estuda as imperfeições para se autocensurar, para se criticar, se sentir inferior, não. Ele precisa ter um ponto de partida. Qual é o meu defeito mais grave? Onde é que eu tenho que trabalhar com precisão? Onde é que eu tenho que fazer investimentos? Porque senão a gente fica meio perdido, agindo atabalhoadamente e tem resultados melhores. No entanto, ele vai dizer que o homem de bem, ele vai trabalhar, ele vai estudar suas próprias imperfeições e trabalhar incessantemente, ele não para, em combatê-las. E completa assim: e todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que algo traz em si de melhor do que na véspera. Então, o autor desconhecido, inspirado em Allan Kardec, formata uma frase que ficaria extremamente coerente com a proposta espírita, onde nós compreendemos que o melhor dia, o melhor lugar, o melhor ponto de partida é agora, quando decidirmos investir em nós mesmos, em automelhoramento, aceitando-nos como somos e entendendo que o que nos aguarda é a perfeição moral. Questão 115, Livro dos Espíritos, Allan Kardec, inquirindo a espiritualidade amiga, indaga-lhe se Deus teria criado espíritos bons e maus. Kardec vem de uma cultura católica, família católica, estudou numa escola protestante, e ele aprendeu a teologia dos anjos e demônios. E agora, diante da informação nova, Deus criou demônios. Ele criou anjos prontos. E o Espírito responde que não, que Deus criou-nos todos iguais, simples, ignorantes. No entanto, meus irmãos, predestinados à perfeição moral. Um dia seremos perfeitos. Daí uma fala de Jesus, que por enquanto, sem nenhum tipo de orgulho qualquer que seja, só nós espíritas sabemos explicá-la com racionalidade. Palavras de Jesus em João 14:12. Um dia vós fareis as obras que eu faço e ainda maiores. Quando será esse dia, meus irmãos? Quando nós formos um Cristo. Mas o Cristo que seremos amanhã, inevitavelmente, começa a ser construído hoje, com a minha atitude. Sexta frase, porque o relógio vai acelerado, nós temos que acelerar também. Essa pertence a Khalil Gibran Khalil. Quando a gente pensa em Khalil Gibran, a gente pensa no livro Profeta, não é? Que todos nós admiramos a forma didática de escrever. Khalil Gibran é o representante literário do mundo árabe mais conhecido, embora tenha vivido em Nova York, mas ele é do mundo árabe. E ele tem uma frase que diz assim:
É no desejo de um homem que reside o poder de transformar névoa interior em sol. Ele acendia, ele acentuava a ideia do desejo, a ideia da vontade. Meus irmãos, se não tivermos vontade, não agiremos. Leon Denis, no livro chamado O Problema do Ser, Destino da Dor, capítulo, na parte 3ª, quando ele fala das potências da alma, ele vai dizer que a vontade é a maior de todas as potências. Há uma questão do Livro dos Espíritos, eu costumo chamar da questão mais emblemática do livro, talvez da nossa vontade de não saber a verdade, podemos pedir para não lê-la, mas a 909, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é: poderia o homem, escuta, meus irmãos, sempre, pelos seus próprios esforços, vencer suas más inclinações? Ele poderia sempre, sozinho, sem a ajuda de benfeitores espirituais? E os amigos espirituais respondem que sim. Dizem sim, e na maioria das vezes fazendo esforços muito insignificantes. E completam: o que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. Meus irmãos, talvez seja a hora de a gente começar a pedir a Deus para ter vontade de ter vontade. Porque se eu tiver vontade, eu vou fazer. Eu vou priorizar a leitura, eu vou priorizar a frequência à casa espírita, eu vou pedir para trabalhar e não vou ser mais aquele que é requisitado dá desculpas. Vou fazer esforços para tentar, no meu dia a dia, não retrucar a ofensa, me calar diante de uma agressão. Vou tentar exercitar o perdão pleno, a misericórdia, a compaixão, exercícios que são feitos diariamente na vida, os relacionamentos, mas que eu preciso decidir fazê-los. E a decisão vem quando eu tomo consciência de que eu posso. Nós somos seres capazes de avançar em modalidade, até porque é a nossa destinação. Podemos nos manter paralisados. Emmanuel usa uma terminologia, uma lição do Vinha de Luz, chamado sono enfermiço da alma. É um torpor. A alma passa por encarnações sem se despertar da realidade espiritual. Meus irmãos, não é mais o nosso momento. O Espiritismo nos vem provar cientificamente que a vida prossegue após a morte e que nós somos imortais e de que o que nós fazemos aqui promove resultados aqui e no mundo espiritual. Diante dessa realidade espiritual, a gente precisa abraçar esse compromisso de fazer a reforma íntima, de fazermos a reforma moral. Avancemos à 7ª frase. Essa pertence a Francisco Cândido Xavier. O nosso Chico, aquele mineirinho dos 412 livros, ele escreve assim, ele diz assim, meus irmãos, olha que frase forte. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, não podemos voltar atrás, sabemos disso. Intelectualmente sabemos, mas não sentimos ainda. Porque, na verdade, a gente fica fazendo assim e agindo covardemente. Vê se você não está fazendo com você isso. A gente volta no passado e pensa assim, puxa vida, podia ter feito outra escolha, podia ter feito diferente, podia ter decidido naquele momento de uma outra maneira. Por que eu decidi? Me trouxe problemas. E eu fico imaginando assim, se eu pudesse voltar no passado, se eu pudesse voltar há 30 anos, não faria aquele aborto, ou não me envolveria naquela falcatrua. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós voltamos no passado com a cabeça que temos hoje, isso é covardia. É claro que não faríamos. Mas se houvesse uma máquina, um cientista que fizesse uma máquina, e você voltasse no tempo, naquele dia, você faria a mesma coisa que fez. Era a bagagem emocional que você tinha. Era a bagagem intelectual, moral, psíquica. É hora de perdoarmos o passado. Fazer as pazes do passado, deixar o passado no passado, no lugar dele lá. Quem não conhece a frase, quem gosta de passado é museu, deixa o passado no passado. Me lembro de uma ocasião que eu entrei num estabelecimento comercial. Eu morava no interior do Rio de Janeiro, num lugar chamado Campos do Goitacazes. E uma frase me marcou, isso tem mais de 30 anos, com total folga, se não for mais. A frase dizia assim, se as coisas do passado fossem realmente tão importantes, não teriam passado. Deixa o passado no passado, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo.
mas Chico enfático. Qualquer um. Qualquer um, eu, você, os desencarnados que vieram aqui, serem beneficiados pela luz do Senhor, pela equipe de Bezerra de Menezes, qualquer um, podemos recomeçar. E a palavra mágica, agora, e fazer um novo fim. A hora de começar agora, meus irmãos. Não deixemos para depois. Não deixemos para amanhã. A hora de começar é agora. 7ª frase. Emmanuel. 7ª eu perdi. 8ª? 7ª frase. Acho que eu me perdi. Mas vamos lá. Se não for a 7ª, é a 8ª. Desculpa, você está me acompanhando aí? 7ª frase, 8ª. Emmanuel. Benfeitor espiritual que conduziu a obra literária de Chico Xavier. Espírito de alta envergadura moral. Autor de vários livros. Chico, Emmanuel diz, por meio de Chico, no livro Pão Nosso, na lição de número 131, 135, ele diz assim, ele faz uma pergunta, e em cima da pergunta ele desdobra essa pergunta em 2 outras. Diz assim, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. Meus irmãos, o discípulo é aquele que segue Jesus. Deveria fazer um trabalho diário de autoinvestigação, interrogar a si mesmo. E veja a pergunta que ele propõe fazermos. Que fiz hoje? Sim. A gente vai atrelar essa frase, essa 8ª, mesmo a 9ª frase, que é de Aurélio Agostinho, Santo Agostinho. Mas, por enquanto, guardem isso. Que fiz hoje? Um outro questionamento. E, em cima dessa frase, Emmanuel desdobra em 2, dizendo assim, acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã. Alimentamos o ódio, conservamos-nos na agressividade, a maledicência fez parte do meu dia. É bem provável, meus irmãos, cometemos enganos. Mas será que eu tenho tentado combater o meu hábito de falar mal do outro? Não, ainda não podemos dizer que estamos livres dele, não. São milhares de anos aprendendo a falar mal do outro, a julgar, a vingar. Aprendemos isso profundamente. No Sermão da Montanha, Rabi da Galileia, no capítulo 5 de Mateus, versículo 44, 45, 43 e 44, diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aprendemos a odiar. E ele vem quebrar o paradigma, dizendo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Meus irmãos, mudou a ideia. Será que hoje eu intensifiquei o velho homem? Ou hoje eu estou consciente de que preciso racionalmente investir no novo homem? Meus irmãos, quantos erros repetidos do passado por descuido. E pior do que isso, quantas vezes o erro consciente. Meus irmãos, há comportamentos que não condizem mais com o cristão. Diz Jesus de Nazaré que os seus seguidores, João 13:35, Evangelho, os meus seguidores serão reconhecidos por muito amar. Será que temos amado? Ou ainda conserva o ódio, a vingança? Olhe corajosamente suas redes sociais. Quais são os discursos que você tem propagado? Ódio? Não é hora de mudarmos? Não é hora de termos a coragem de enfrentar o velho homem e tentar investir nesse novo homem ilibado, caráter evoluído, que seremos amanhã? É preciso, meus irmãos, uma atitude. E a reflexão faz parte dela. A 9ª frase, atribuída a Aurélio Agostinho, Santo Agostinho. Ele trabalha no Livro dos Espíritos, junto com a equipe do Espírito Verdade. 2 questões. Primeiro, Kardec vai perguntar no 919. Qual o método mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de vencer a sua inclinação ao mal? Kardec sabia, e não tem problema algum, que nós somos inclinados ao mal. Não tem problema fazer o mal, meus irmãos. O problema não está combatendo esse mal. E pior, o problema está em fazer o mal consciente. Quanto mais racional, quanto mais consciente fazemos o mal, os resultados que esse mal produzirá serão mais graves para nós mesmos na grande lei de causa e efeito. Mas Aurélio Agostinho, Kardec perguntou qual o método. Olha só, ele quer saber o mais prático e o mais eficaz. Me lembrei de uma história de uma certa mulher
que está debaixo da luz de um poste de noite procurando algo. E ela olha para o chão, ela olha para os cantos e passa um jovem e procura ajudá-la. Viu aquela senhora, pensou, a senhora perdeu alguma coisa? Ah, caiu o meu brinco. E ele pensou, a senhora não deve estar enxergando muito bem, eu sou novo, vou achar isso aqui no instante. Começou a procurar, mas não achou também. E demorava para encontrar o brinco. E ele perguntou, a senhora tem certeza que perdeu aqui? Ela disse, não, eu perdi lá. Mas aqui está mais claro, está mais fácil procurar. Meus irmãos, fazemos assim, procuramos no lugar errado. Kardec está perguntando qual o método mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de vencer a sua inclinação ao mal. E ele responde, Santo Agostinho responde para ele. Ele diz, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. O investimento que vai exigir trabalho, dedicação, disciplina, rever agendas, para que eu tenha um momento de me autoanalisar, para me autoconhecer, para entender o que eu faço, e o que eu faço vai mostrar, de fato, quem eu sou. Depois que Santo Agostinho responde a Kardec, falando do autoconhecimento, Kardec, inquiridor nato, ele nasceu para fazer perguntas. Ele perguntou a 919A. Mas a gente sabe a importância que tem essa máxima. Como é que eu posso fazer efetivamente para me autoconhecer? Santo Agostinho respondeu. Ele vai dizer, fazer o que fazia quando vivia na Terra. No final de cada dia, interrogava a minha própria consciência e passava em revista o que houvera feito e perguntava se alguém não tivesse algo a reclamar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Veja, meus irmãos, duas atitudes. Primeiro, se quisermos conhecer, se fizermos a escolha, se entendermos a necessidade, reservar um momento do dia para pensar no que fizemos hoje. Pensa, qual foi a minha atitude? Então, a minha atitude vai demonstrar o sentimento motivador. Então, se no trânsito eu fiquei nervoso, é porque eu sou alguém com tendência à irritação. Então, agora eu descobri que eu sou irritadiço. Trabalho em cima da irritabilidade. Vou buscar informação, vou buscar tentar entender por que ela acontece. É assim que a gente se conhece. Isso vai dar trabalho. Alguém disse que seria fácil ser espírita? Meus irmãos, eu venho da igreja evangélica, fui batista. Cara que eu fico pensando, meu Deus, lá eu já estava salvo. Agora eu tenho que trabalhar nessa aqui. É hora de começar a trabalhar. Não há festas, não há descanso, não há folga, é trabalho. Trabalho intenso no bem, em mim mesmo. Mas Santo Agostinho acrescenta dizendo que ainda ele validava o que alguém tivesse a dizer dele. Interessante, né? Às vezes a gente tem um colega de trabalho que é meio inconveniente, para não usar um termo mais pejorativo aqui. E chegamos no trabalho e ele nos diz, você é muito orgulhoso. Eu fico zangado. Dá vontade de um departamento pessoal, dar uma queixa daquele camarada, pego o telefone celular, ligo para minha esposa, aquele camarada me ofendeu de novo. Santo Agostinho fazia, sabe o quê? Ele pensava assim, será que esse camarada não está vendo em mim algo que eu estou camuflando? Será que ele não está enxergando em mim uma realidade que eu estou, um processo de auto-engano, confabulando? Ele validava, chegava em casa e pensava, será que eu sou orgulhoso? E isso foi fazendo com que ele se conhecesse. Com que intenção, meus irmãos? De compreender o que nele precisava de reforma. Não é censura, não é autocensura, não é me sentir inferior porque somos imperfeitos. Não, a vida é assim, nós somos imperfeitos. O projeto é nos tornarmos menos imperfeitos a cada dia e caminhar pela perfeição para um dia sermos plenamente perfeitos. Quando isso acontecer, os melhores sentimentos de paz, de amor, de alegria, contentamento, satisfação, nos pertencerão automaticamente. Vamos, então, à 10ª frase, a 11ª frase? Essa atribuída ao Rabi da Galileia. O espírito de uma evolução moral que a Terra conheceu. O governador do nosso planeta. O espírito que se coloca como sendo nosso exemplo. Há uma passagem do livro A Caminho da Luz, que muitos conhecem, os que não conhecem, eu sugiro que leiam, onde no capítulo 1, que tem como título A Gênese Planetária, Emmanuel vai dizer que
a genealogia de Jesus se perdeu na poeira dos sóis. Isso é uma linguagem poética, eu vou traduzir. Os planetas explodem, sistemas solares explodem, a Terra tem prazo para explodir. Já se sabe que ela vai explodir daqui a 5,4 bilhões de anos. Dá tempo da gente ser perfeitos. 5,4 bilhões de anos. O planeta que o Cristo se fez perfeito já explodiu. O Sol do planeta que ele pertencia, o sistema solar, explodiu há bilhões de anos. Se perdeu aquela poeira. Ele sabe tudo, meus irmãos. Ele está habilitado a nos conduzir pelo caminho. Ele sabe o que é o desemprego. Ele sabe o que é a falta de relacionamento. Ele sabe o que é a dívida. Ele sabe o que é fome. Ele sabe o que é miséria. Ele sabe o que é tudo na vida. Está habilitado a ser o nosso guia e o nosso modelo. Agora, a questão de adotá-lo como guia e modelo é algo pessoal. E é esse modelo e guia que vai dizer para a gente duas frases. A 11ª, a 10ª e a 11ª. Na primeira, João 8:32, palavra de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, sem exagero, estava a falar 2 horas dessa frase, 2 horas sem parar. Ela é muito profunda, ela traz profundas verdades. Mas eu queria resumi-la. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Cristo se diz ser a verdade. Ele diz assim, porque eu sou o caminho, João 14:6, a verdade é a vida. E ninguém vem ao Pai, não sei por mim, ele é a verdade. No outro momento, ele vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele é a verdade. À medida que conhecermos Jesus, a verdade nos libertará. E a pergunta é, libertar de quê? Libertar do velho homem, desse homem que ainda é inclinado ao mal. Libertar dos dogmas do passado que a gente vem repetindo, meus irmãos, há milênios. A gente aprendeu, encarnados, em 1780 a.C. Veja, meus irmãos, 1780 a.C. foi instituído o Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Era vingança. E viemos durante encarnações pregando e vivendo a vingança. Não entendemos Jesus de Nazaré, onde ele nos disse que era para amar inimigos. Era desafiador, é desafiador. Aprendemos a vingança e viemos repetindo. Um dia, conhecendo a verdade, nos libertaremos dos dogmas. Nos libertaremos também, meus irmãos, das mentiras, das inverdades. Nos libertaremos, acima de tudo, da ignorância. Essa ignorância que a maioria de nós vivencia hoje, mesmo espíritas. Pensamos algumas vezes que somos um ser material. Não somos. A vida passa rápido. Meus irmãos, 19 de março, não é brincadeira não. Esse ano tá, não sei nem o que dizer mais dele. Ano passado voou, esse ano está hipersônico. Está passando muito rápido, a vida passa muito rápido, a vida passa muito rápido. Mas essa vida material é só uma passagem. Somos espíritos imortais, vivenciando uma experiência para desenvolver virtudes. Enquanto eu não compreender isso, o meu enfoque vai ficar nas questões materiais. Por isso que Allan Kardec vai perguntar na questão 799 de O Livro dos Espíritos. Olha que pergunta, meus irmãos. Como pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E veja a resposta que ele recebe. Combatendo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o Espiritismo, faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Faça faculdade, tenha seu certificado, sim. Invista na construção de uma família. Ganhe dinheiro, sim, é importante, somos seres materiais. Mas a prioridade não é essa. A prioridade maior, meus irmãos, é conquistar virtudes morais. Porque patrimônio fica pelo caminho. Patrimônio perde valor. Patrimônio troca de mão. Pouco tempo atrás eu fui fazer uma palestra, mal de falar, algum tempo atrás, num lugar chamado Tafona, um balneário, uma praia de uma cidade chamada São João da Barra, interior do Rio de Janeiro. E a casa espírita que eu fui fazer a palestra chamava Casa Espírita Cristã Joana de Ângelos. E a casa fica a 3 quadras da praia. Dá para ver o mar. Dá para ver um pedacinho do mar. Aí eu comentei para a companheira, puxa vida, hein? Pertinho do mar que é a casa, né? E ela me contou, olha, aqui na região,
o mar está invadindo o território. E nesses últimos 20 anos, o mar já tomou 15 quarteirões. Era a praia da elite de Campos do Goytacazes, mansões. Imagina que um terreno na beira da praia custasse milhões de reais, debaixo d'água. Meus irmãos, patrimônio material passa. Mas aquilo que eu fizer do patrimônio material, se eu construir virtudes morais, eu levo para a minha imortalidade. Reencarno na próxima encarnação, trazendo essa virtude, o que vai tornar mais fácil a minha caminhada. Então, eu preciso focar no que é verdadeiro e não no que é material. A grande verdade, meus irmãos, somos espíritos. Por isso, um dia, conheceremos a verdade, e essa verdade nos libertará do apego, do materialismo, da ganância. É mais fácil, será mais fácil doar, dividir, amparar necessitados. E a 11ª e última frase, porque o relógio não me permite alongar, palavra de Jesus, Sermão da Montanha, o grande Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, buscar primeiro o reino de Deus. Priorizar os investimentos para buscar primeiro as questões espirituais. Via matéria, claro que via matéria. Não dá para ir para um claustro, para ir para um mosteiro e ficar por lá, não. É aqui. É aqui que eu priorizo primeiro o reino de Deus. No entanto, é um complemento. E a sua justiça. E a sua justiça. Compreender que Deus é bom, que Deus é justo. Que o Deus me dá o que eu preciso passar. Pode ser que não me agrade muito, mas é o que eu preciso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, diz que Deus não dá prova superior à força daquele que a pede, só dá que pode ser cumprida. Deus não nos dá, não nos permite levar um fardo maior do que as nossas forças. Os problemas que nós vivenciamos hoje, qualquer um deles, tem uma função educativa para o espírito mortal, ou é quitação de débitos, é uma prova para a evolução moral. E quantas vezes eu reclamo, eu me lamorio, porque eu desconheço a justiça de Deus. E o fechamento diz assim: pedireis tudo o que quiser que vos será feito. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Queria que você pensasse por alguns segundos o que está faltando na sua vida. Alguns segundos. Pensa para você. Essa questão de live tem essa vantagem, né? Não tem ninguém do lado vendo a gente, né? Pensa isso, está sozinho na sala, pensa. Qual o seu pior problema? Alguns segundos. Pensou? Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Podemos sair daqui, meus irmãos, com alguns problemas resolvidos. Basta entender que eles não são problemas. São benefícios que Deus tem me oferecido para que eu possa um dia, por meio da dor, decidir abraçar a reforma moral e fazer a minha parte, com dedicação, com empenho, com disciplina, para que os resultados sejam diferentes. Que essa mensagem, meus irmãos, possa calar em nossos corações. Tomara que durante o sono dessa noite, nossos anjos de guarda nos incomode. As cutucadas na costela. Pensa aí, meu camarada, pensa nisso que você ouviu. Pede oportunidade, não. Está passando rápido. E o momento da gente fazer as mudanças, a nossa história, é agora. Dá paz para a gente. Eu vou a palavra ao nosso dirigente. Em nome de todos, queremos te agradecer por esse tema maravilhoso. Eu tenho certeza que muitos de nós, e me incluo eu também, esquece sempre dessas atitudes nossas do dia a dia, né? E que precisamos de fazer a reforma íntima, sem palavras. Muito obrigado, Tati, e volte sempre para nós, tá? Vou chamar agora para a nossa prece final a Vilma. Vilma. Ei, boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Vilma, você está aí? Oi, boa tarde. Boa tarde, Vilma. Boa tarde a todos. E você pode fazer a nossa prece final?
Sim, Muito obrigado. obrigada. Te agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos reunidos nesta tarde maravilhosa. Em teu nome, amigo, estudando os teus divinos ensinamentos, que esse irmão, com tanto carinho e dedicação, veio nos trazer a todos, sobre a reforma íntima de cada um de nós, enquanto estamos aqui nessa escola abençoada que nos destes, no corpo físico, para realmente trabalharmos as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, que assim venhamos a realmente nos esforçarmos para combatermos em nós o homem velho, cada dia, cada instante da nossa vida. Obrigado, Mestre. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.